Boa noite. Nós iniciamos agora mais uma edição do ABTCP Talks. Esta atividade ela é organizada pela ABTCP e ela consiste em uma série de entrevistas no estilo de um bate-papo com importantes executivos das empresas do setor de celulose e papel, sobre temas ligados a negócios, a inovação, a tecnologia. Nós estamos ao vivo pelo Instagram e todas as entrevistas anteriores, que já foram 5, já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, que você pode assistir, da mesma forma que estará disponível a entrevista desta noite, que, por sinal, é uma entrevista muito especial, pois nós teremos a oportunidade de conversar com o Paulo Artung, que é atual presidente executivo da IBA, Indústria Brasileira de Árvores. Eu quero, em nome da ABTCP, agradecer às empresas que nos apoiam como patrocinadoras, que é a Solenes e a Voit. Agradeço também a consultoria Lúnica, aqui representada pelo Marcos Avó, que irá conduzir o bate-papo com o Paulo Artung. Então, Marcos, boa noite, e agora é com você. Boa noite, Darcio, sempre um prazer, tem sido uma rotina muito agradável esse bate-papo que a gente tem tido com as lideranças do setor de papel e celulose. Entendo que o ABTCP Talks tem sido uma oportunidade de troca de ideias num alto nível, muito interessante, e com o apelo da gente conectar negócio e tecnologia, e em dupla via, como tecnologia contribui com o negócio e como o negócio demanda, em certa medida, as vantagens que a tecnologia pode trazer em sua agregação de valor. Eu sou sócio da Lúnica Consultoria, que é uma consultoria de estratégia. É um prazer atender o setor de papel e celulose, como tem sido nos últimos anos. E nessa sequência de conversas, realmente uma grande satisfação, e hoje com um convidado muito especial mesmo, que é o Paulo Artung. Eu gostaria que a gente começasse esse bate-papo, a gente localizando essa conversa, né? A gente localizando os nossos, quem somos nós, né? E eu pediria que o Paulo falasse por si. Então, Paulo, apresente-se, por favor, e como você, além de toda uma história especial que eu não vou falar, e eu peço que você fale, de toda a sua história profissional, como você chegou, depois de toda essa trajetória que você vai falar, no setor de papel e celulose. Olha, boa noite, Marcos, boa noite, Darcio, boa noite a todos que estão participando dessa conversa. Eu sou economista, quer dizer, sou filho de um comerciante industrial, já nessa vivência com meu pai, principalmente na parte industrial. Meu pai teve fábrica de móveis, então nós já dialogamos com esse setor desde criança. Quando eu fui estudar economia, coincidiu também com a evolução da economia capixaba, e aí a implantação da Aracruz Celulose chamou muito a atenção. Eu, como estudante, visitei a empresa, aquilo já brilhou os olhos, né, do estudante Paulo Artung na época. Quer dizer, quando eu me formei em economia, eu fui no caminho normal, passei lá nas 2 provas de seleção do governo do Estado, do Banco de Desenvolvimento, do Instituto de Pesquisa, mas, na época, era regime autoritário. O governador mandou me avisar que não ia nomear subversivos, né, como falava na época no governo dele. E aí eu fui virar empreendedor. E aí, junto com 2 colegas, montei uma empresa, uma microempresa, e justamente uma editora e gráfica. Esbarrei de novo no setor, né? Tive oportunidades na vida pública importantes, né? Eu fui parlamentar, fui prefeito da capital, fui governador do Espírito Santo. Em algum momento, o presidente Fernando Henrique me convidou, eu fui diretor do BNDES, fui diretor da área regional e social do banco. Ali no banco também convivi muito com a área de papel, celulose, o setor como um todo, né? Quer dizer, tive a oportunidade, quando saí do governo em 2010, fui convidado para ser conselheiro
da Veracel, uma importante empresa do setor, fui do conselho administrativo da Veracel, então, governador de um estado que tem pujança o setor, né? Presença do setor de árvores cultivadas no Espírito Santo, sul da Bahia, leste de Minas, é muito forte ali nossa região, então... Paulo, só um breve comentário. Uma vida com muita experiência pública e privada, Marcos, e esbarrando muito com o setor. Então, agora estou de volta presidindo a IBA, que é a Indústria Brasileira de Aves, que aí é um guarda-chuva que representa todo o setor no Brasil. Então, isso que me chama a atenção, e desculpe interrompê-lo, porque não é que você chegou ao setor, você é desde sempre alguém que se relaciona com o setor de papel e celulose, né? Quando você menciona lá atrás até os móveis e tal, mais ainda, né? Porque acho que a gente está falando da cadeia inteira de árvores plantadas. E muito interessante a história, porque ela é peculiar, ela é significativa na esfera pública e também na influência das decisões do setor empresarial. Eu não tinha essa referência da sua passagem pelo BNDES na época do governo Fernando Henrique, o que é uma época que eu olho para trás com um certo saudosismo, né? Acho que a gente pode ter essa visão até que pode nos inspirar. E hoje nós estamos aqui, acho que falando muito diretamente da cadeia toda de papel e celulose, e mais do que isso, eu gostaria que você tentasse localizar o escopo da IBA. Então, a IBA, a gente conecta muito com celulose e papel, mas eu acho que seria muito importante você localizar qual é o escopo completo da IBA. A IBA foi um esforço que líderes importantes do setor fizeram para criar um guarda-chuva representativo de todo esse movimento. Assim, eu colocaria assim, de todos que plantam árvores para fins industriais, né? Aí, só para a gente entender o que agrega na indústria brasileira de árvores. Quem planta árvores para, por exemplo, os polos moveleiros que nós temos no Brasil, fornecer placas, por exemplo, para os polos moveleiros. Quem planta árvores para fazer piso, né? A gente muitas vezes está pisando dentro de casa, está dialogando com o setor, né? Placas, né? De uma maneira geral, papel, né? A gente está com um caderno na mão, estamos dialogando com o setor, né? Livros que estão aqui atrás de mim. Então, assim, a celulose tem múltiplos usos, depois a gente pode falar sobre isso. Então, foi muito interessante, o setor é muito representativo, é um setor, Marcos, que é competitivo, assim, muitos setores industriais, sabe, nós somos uma agroindústria, ficaram para trás nos últimos anos com a globalização. Esse setor nosso não ficou para trás, né? Se a gente olhar a produtividade da floresta brasileira, floresta plantada, ela é a maior do mundo, né? E não era no passado. Isso é fruto de muita aplicação nos laboratórios, muita ciência aplicada, e a gente saiu aí de 10 metros cúbicos por hectare ano para 35 em média. Algumas empresas nossas estão em 45, 46 e assim por diante. Então, a IBA representa isso, representa esse setor amplo, né? Que tem uma presença no mundo inteiro hoje. Nós exportamos para a Ásia, exportamos para a China, exportamos para a Europa, é o segundo polo exportador do nosso setor, exportamos para os Estados Unidos, né? Nós somos o segundo produtor de celulose no mundo, mas somos o maior exportador do mundo. Então, assim, é um setor pujante, e eu volto a dizer, muita gente achava que ele fosse enfraquecer com a digitalização, em função do papel de imprimir e escrever. Não, né? Os novos usos, né? Tá aí a pandemia mostrando isso, né? Você vê quando entrou a pandemia, o setor ele foi dado como um setor essencial, e as pessoas começaram a prestar atenção. Quer dizer, a máscara cirúrgica, né? O EPI dos profissionais de saúde, vem boa parte do setor. Quer dizer, o delivery que as pessoas, sabe, linkaram nessa compra de alimentos por delivery,
a sacolinha, a embalagem vem do setor. Quer dizer, o e-commerce, que já vinha rodando bem no Brasil e no mundo, que agora acelerou mais na pandemia, quer dizer, todas aquelas caixinhas que a gente encontra nos condomínios, nas portas dos edifícios, vem do setor. Então, assim, o setor está presente na vida das pessoas, crescendo, né? Vou te dar o número, assim, o setor tem um plano de investimento em curso, não é coisa que está no papel, não, de aproximadamente 50 bilhões de investimento até 2024. Só isso nós estamos gerando nas obras e nas intervenções 35 mil novos empregos. Esses empregos são temporários, mas cada planta dessa que fica pronta, cada atividade dessa vai gerar 15 mil empregos permanentes para jovens aí de várias áreas técnicas, superiores e assim por diante. Então, assim, é um setor pujante, Marcos. Assim, E Paulo, você está dando destaque para uma das facetas mais fascinantes do setor de papel e celulose, mas eu fico com uma questão aqui que eu gostaria muito de te ouvir sobre esse ponto. A razão fundamental desse movimento que aconteceu nos últimos 20, 30 anos, em que, como você bem disse, a gente se tornou o maior em vários aspectos, né? O maior exportador, a maior área florestal, você disse da produtividade que a gente foi avançando, e a gente vê significativamente pelos números, a capacidade produtiva de celulose brasileira avançou assim de forma estupenda, maravilhosa. A que se deve isso? Há uma postura e habilidade das lideranças, dos empreendedores, dos investidores, a características naturais brasileiras, a conjunturas internacionais. Quais são as razões para que isso tenha acontecido de uma forma tão organizada? Porque tem todo o cheiro de ser um planejamento, de ser uma lógica pensada de investimento de longo prazo. Gostaria de ouvi-lo. É por aí? Olha, quando veio a globalização, a estratégia para defender o parque industrial brasileiro foi protegê-lo do mundo. Eu posso dizer hoje assim com tranquilidade. Eu já achava isso no passado. Quer dizer, e posso dizer agora no presente, deu errado. Qual foi a estratégia do setor de papel, celulose, placas, pisos, todo esse setor que nós estamos nele? Foi primeiro investir em inovação, né? E dentro desse pacote de inovação, investir em pessoas, né? Gente qualificada. O setor, lá na década de 70, estava mandando gente para fora, para o mundo, para aprender no mundo e trazer as técnicas para cá, né? E ajudando profissionais da formação nas escolas brasileiras também e assim por diante. Então, assim, primeiro segredo desse sucesso, Marcos, foi inovação, ciência, tecnologia, né? Ciência aplicada e assim por diante. Eu dei o número da nossa produção florestal. Segunda estratégia foi escala. Se o mundo está integrando as economias, o que a gente chama de globalização, não adianta você pensar que pequenininho você vai ter lugar ao sol nesse mundo integrado que nós estamos vivendo. Então, o segundo ponto importante do setor é escala, para ele poder se expor no mundo e competir no mundo, né? E eu acho que essa combinação de ciência, tecnologia, escala e coragem para se expor no mundo é o segredo do sucesso do setor, né? Eu vi outro dia o exemplo da WEG Motores, né? Aí eu estou saindo do nosso setor, mas para mostrar um outro exemplo bom. A WEG, uma fábrica de motores elétricos, que começou lá em Santa Catarina, hoje está no mundo inteiro. Hoje tem plantas industriais espalhadas pelo planeta. Quer dizer, ela ficou de pé. Para a gente entender por que coisas não estão ficando de pé e não ficaram de pé nesses últimos anos e outras ficaram. Eu acho que essa mistura, assim, gente, né? Qualificar pessoas, valorizar. Você vê que o setor ele evoluiu no ESG muito antes disso virar modismo no nosso país. Quer dizer, ele vem perseguindo nos últimos anos, sabe, a questão de governança, trazer mulheres para a área de lideranças, evoluir, trazer
trazer negros, sabe? Todos os aspectos da diversidade humana que está presente na sociedade brasileira, trazer para dentro das nossas operações, seja no campo, seja nas fábricas, sejam comerciais e assim por diante. Então, eu acho que é isso. Lá atrás, Marcos, quando ninguém falava nisso, o setor foi buscar autorregulação, né? Quando você pega assim, um livro, está lá escrito FSC, né? Quer dizer, essa é uma certificadora que garante, por exemplo, questões ambientais, o relacionamento do setor com a sua vizinhança e assim por diante, quer dizer, aspectos sociais e assim por diante. Então, eu acho que é isso que fez ele virar a chave, Marcos. E nós, como brasileiros, e que estamos com essa responsabilidade contínua, né, em relativas, cada um em sua situação, com influência em decisões e tudo mais, a gente deve se perguntar mais, imagino, né, Paulo, quais os fatores que podem efetivamente nos levar a sucesso. Então, por isso a minha pergunta, e eu gostei muito da sua resposta, porque acho que é realmente uma mistura de elementos, características aí de conseguir enxergar mais para o longo prazo e esse investimento em tecnologia puxado pelas empresas, o que nos coloca, acho que nos dá muita alegria, um setor que nos dá efetivamente bastante satisfação. Quando você menciona o tema da inovação, Paulo, eu fico muito curioso de entender como que o setor, hoje em dia, e talvez aí olhando mais especificamente papel e celulose, como tem encarado esse tema inovação, né? Você preside uma associação que lida com os CEOs das principais empresas do setor. E entendo que você tem a temperatura desse tema, né, do tema da inovação. Em que casos, em que exemplos a gente consegue enxergar os movimentos inovadores do setor de papel e celulose? Assim, buscando novos usos e novos produtos, né? Eu vou colocar aqui duas ações importantes, né? E duas parcerias importantes com startups mundo afora. Olha que coisa interessante. Assim. Global, né? Então, assim, primeiro, a nanocelulose, né? A nanocelulose, é a partícula pequenininha da celulose que tem outras características, né? E aí você permite a utilização da celulose em outros produtos, né? Em outros produtos e produtos que substituem produtos fósseis. Então, dialoga com essa questão do clima, com o Acordo de Paris, com esses desafios que a humanidade está enfrentando nesse momento. A outra coisa interessante, quer dizer, você abre uma árvore, né, uma árvore cultivada, né, você tem ali fibras e tem uma espécie de uma cola, né, que cola as fibras. Por isso que a árvore ela fica de pé, né? A cola, o nome da cola é lignina, né? Historicamente, o setor tinha um uso nobre para a lignina, que era fabricar energia. O setor ele é autossuficiente em energia e usa energia limpa, né? Isso é uma coisa importante. Mas pesquisando, aí, ele está conseguindo ver que tem outros usos nobres para a lignina, por exemplo, o bioóleo, por exemplo, resinas. Então, assim, eu estou te dando dois vou dar o terceiro, assim, celulose solúvel, né? Que poucas pessoas sabem, é bom dizer, quer dizer, celulose solúvel, nós estamos construindo duas plantas novas no país, uma no interior do São Paulo, Lençóis Paulistas, e outra no Triângulo Mineiro, né? Um uso da celulose solúvel é fazer tecido, é fazer viscose. Viscose já tem uma presença no mercado têxtil importante. E eu queria mostrar duas parcerias importantes do setor, entre múltiplas, né? Você vê que
Esses dias, a antiga Duratex, que agora é Despo, anunciou, inclusive, um fundo para financiar startups aí, para buscar soluções aí diversas, né? Mas eu vou dar 2 exemplos concretos. Primeiro, a Spinova, né? A Suzano, né? Herdeira da Fibria, né? Tem uma parceria com a Spinova, agora já estão construindo uma planta comercial, que a partir da nanocelulose, você fabricar tecido, né? Fios têxteis, usando pouca água, pouco químico, poucos produtos químicos e assim por diante. Quer dizer, já está montando uma planta industrial comercial na Finlândia, e isso vem de um olhar futurista, né? A outra, a Klabin. A Klabin, a Melódia é uma startup israelense. A Klabin aportou recursos, e é possível, Marcos, que daqui uns dias a gente olhe para a tela do nosso celular e nessa tela do celular tenha produtos vindos de árvores cultivadas. Então, assim, é o nanocristal aí, no caso, né? Então, assim, é um mundo de oportunidades, quer dizer, é uma árvore produzindo aí soluções importantes, sustentáveis, recicláveis, biodegradáveis e assim por diante. Queria dar um dado importante, Marcos, que é o seguinte: o setor planta em 9 milhões de hectares no Brasil hoje, coisa próxima a 1% do nosso território. Mas ele que planta, colhe e replanta, né? E lembrar que quando você planta uma árvore, a árvore cresce e está capturando CO2, que é tudo que nós precisamos nesse momento no planeta, mas além dele plantar, colher e replantar, ele conserva. O mesmo setor que tem 9 milhões de áreas para plantio, ele conserva matas nativas e restauradas de aproximadamente 5,9 milhões de hectares, quase 6 milhões de hectares. Então, assim, esse é outra coisa que mostra o compromisso do setor, né? Assim, com o presente e o olhar que o setor tem para o futuro e para as futuras gerações. Então, acho que isso dialoga com o que nós precisamos nesse mundo que nós estamos vivendo, Marcos. E me parecem exemplos bastante inspiradores quando você fala do setor participar do desenvolvimento de novas aplicações e novos mercados. Me parece uma sintonia importante de um setor que é bastante... Poxa, quantos anos tem a Klabin, né? Quantos anos tem as empresas desse setor, né? Então, tem mais de 100 anos a Klabin. Aqui, né? Acho que é um movimento que é bom de se ver no Brasil, da gente enxergar essa exploração de novos mercados e novas aplicações, usando tecnologia, usando gente capacitada, enxergando para diante, numa perspectiva de aproveitar recursos naturais que a gente tem, lidar com a nossa gente, mas numa atuação global, sintonizada com desafios tão contemporâneos, né, como você está mencionando, e que tem tudo a ver com a visão do ESG, o que nem todos conhecem e tal, mas acho que é muito fácil da gente compreender que o ESG, às vezes, é uma expressão capturada por alguns setores de forma não necessariamente tão legítima. E a gente tem aqui um uso da expressão sem muito esforço, porque acho que a gente já vem numa coisa estruturante e estruturada ao longo do tempo. Eu falo tudo isso porque eu acho que tem um tema por trás de todo e qualquer setor que está em crescimento, e em especial este, que é um crescimento significativo ao longo dos últimos anos, que é o tema gente, o tema qualificação, né? Você consegue nos dar um panorama, Paulo, do tipo da expectativa do setor em relação ao profissional daqui para o futuro em papel e celulose? E digo até assim, acho que tem uma expectativa quantitativa, mas tem uma expectativa também de formação qualitativa, e mesmo assim, quais os caminhos para se chegar a uma formação adequada para o setor
e suas necessidades e seus desafios. Sei que eu coloquei muitos pontos, mas eu tenho confiança na sua capacidade de amarrá-los todos. Esses dias eu lembrava, Marcos, que assim, na despedida do seu Lawrence, né, que foi o fundador da Aracruz, eu lembrava da sua tenacidade na ideia de formar quadros, líderes, né, para o setor, né? Ele foi audacioso, como outros fundadores do setor foram, de mandar profissionais para outros países estudar, aprender, né? Quando você agora visita a Klabin, lá no interior do Paraná, você já vê uma escola de formação de profissionais, né? A Klabin desenvolveu o próprio Sistema S, desenvolveu em algumas regiões do país. Quer dizer, então, o setor ele veio trabalhando, formando os seus quadros, buscando retê-los, né? Que é reter os recursos humanos é um desafio em todos os setores, setor público, eu vivi isso aí, é dificílimo, né? Você reter talentos, né? E precisa ter políticas para reter talentos. Então, assim, o setor tem uma evolução positiva, né? Como o setor ele tem propósitos fortes, né? Eu acho que isso toca também a alma dos jovens, né? Porque assim é outra cuca, né? Você conversa com jovens, você conversa com desejo de consumo, você vê aí conceitos que tecnicamente são conceitos de rastreabilidade, quer saber o pós-uso do que está adquirindo. Então, assim, eu acho que o setor tem esse brilho, né? E eu acho que ele produz um brilho no olhar dos seus profissionais, né? Porque, sabe, é a fralda que está chegando ali para ser utilizada por uma criança que tem a celulose produzida pelo setor, né? É a máscara cirúrgica tão necessária nesse período de pandemia, mas sempre necessário pelo trabalho dos profissionais, importante trabalho dos profissionais de saúde. Então, assim, eu acho que essa conexão é muito boa, Marcos, assim, do ponto de vista de jovens poderem olhar para o setor e ter o desejo de participar, né? Assim, de ser parte dessa construção. E olhar o quanto que nós podemos crescer, né? Assim, nós podemos crescer para atender o nosso mercado e para continuar atendendo mercados, né? Pela diversidade dos produtos que nós estamos evoluindo. Quer dizer, você imagina nesse mundo de produção têxtil, o que nós podemos crescer substituindo, sabe, o uso de petróleo para fazer roupa, né? E é uma necessidade desse tempo que nós estamos vivendo. Então, e você vai fazer uma roupa que é reciclável, que é biodegradável e assim por diante. Então, assim, eu acho que isso tudo inspira, né? Principalmente os jovens que vêm aí com a outra mentalidade de sustentabilidade, de olhar o futuro do planeta e assim por diante. Então, eu acho que e o setor tem essa pegada histórica, né? De trabalhar a formação, de apostar na formação dos seus profissionais, né? De qualificar os seus profissionais, de valorizá-los, e agora essa pegada da diversidade, né? De trazer a diversidade para dentro das nossas equipes, né? Que eu já citei anteriormente. Então, assim, eu acho que essa é a minha questão, que eu acho que vale aí um aprofundamento. Tem uma conexão boa e que eu chamo de brilho no olho, né? Que eu acho que é o que motiva o humano. E Paulo, acho que esse ponto da diversidade merece uma atenção especial
notadamente agora que a pauta ganha uma robustez um pouco maior, né? Em que pé está a diversidade, a inclusão, lato sensu, né, no setor de papel e celulose? O setor evoluiu muito bem na questão ambiental. Eu vou começar de trás para frente aqui. Muito bem na questão ambiental. Evoluiu muito bem na questão social, né? Eu quero citar aqui a experiência nossa com as comunidades vizinhas nós, que no início era uma tensão assim, com políticas com pouca sustentabilidade, né? Era apoiando a comunidade ali na sua necessidade de urgência. Depois, isso foi transformado em projetos estruturantes, né? Levando renda para essas comunidades, levando diversificação de renda e assim por diante, com sem números de projetos. Eu gosto de citar o MEL como um projeto, porque eu acho que ele é muito charmoso, né? E muito saudável, né? Mas, assim, a agregação de pequenos fazendeiros ao projeto, né? Eu vou te dar um número aqui que nós levantamos. Nós temos 1.600.000 pequenos proprietários rurais sendo fornecedores do setor. Aquele capixaba lá, meu conterrâneo, que planta café e agora usa um pedacinho da propriedade para plantar madeira também, e de 6 em 6 anos está vendendo madeira, fazendo uma renda adicional para a sua família, podendo fazer uma economia ali para pagar o estudo do filho ou da filha e assim por diante. Então, assim, ele foi evoluindo. Quer dizer, o último degrau, né, é o primeiro da sua pergunta, por isso que eu falei que eu vinha de trás para frente, né, que foi trazer a diversidade para as nossas equipes de trabalho. Por que isso? Porque é um setor que, na sua origem, quando eu falo origem, eu não estou indo lá 100 anos atrás, eu estou vindo da década de 70 para cá, né? Até a década de 70, nós não produzíamos sequer para cobrir o mercado interno, né? Nós não exportávamos. De lá para cá, nós ganhamos esse tamanho. Então, quer dizer, de 70 para cá, um setor que cresceu muito com equipes de engenheiros, né? Então, assim, e de tempo para cá, as equipes estão se diversificando. Então, você vai andando no setor, né? Você chega na Bracel, encontra lá a Sabrina como diretora, né? Assim, as mulheres estão assumindo cargos de liderança. Você vai lá na Graça, lá na Bernec, diretora, né? Então, você vai vendo que as mulheres estão assumindo, e essa diversidade ela está entrando nas nossas equipes de trabalho, e há agora uma determinação nessa direção, né? Andamos bastante, sabe, Marcos, mas não temos outra visão, senão a visão de que o chão que nós precisamos percorrer ainda é longo, né? Porque a gente está quebrando aí cultura torta da história do nosso país e do mundo, né? Porque essa questão ela perpassa não só o Brasil, mas o Brasil é meio torto nessas questões culturais aí, quando você fala de raça, de gênero, né? Respeitar as opções sexuais e assim por diante. O Brasil está muito preso aí a mentalidades muitas vezes muito atrasada, mas o setor está conseguindo evoluir, mas tem consciência que precisa andar muito nessa diversidade, e isso que é importante, né? Entrou na pauta, né? Entrou na pauta, entrou na agenda das nossas empresas, e elas estão aí se esforçando, olhando o recrutamento com outro olhar, né? muito mais amplo, que é a competência ali focada no que está precisando. E eu acho que isso é uma coisa boa, porque essas equipes diversas, com diversidade, está provado, elas são muito mais criativas, muito mais ágeis para construir soluções. Inovação, né? Acho que é uma coisa muito mais. Né? Para endereçar a inovação, que é tão necessária nesse mundo complexo que nós estamos vivendo, mas que tem muitas oportunidades, e a gente precisa olhar para a complexidade, mas também precisa ter um olhar atento para as oportunidades.
Tá bem, Paulo. Acho que vários tópicos relevantes saíram das suas falas, né, que a gente consegue enxergar um setor mais do que aquela visão do antigo setor industrial. Eu acho que o seu retrato não é esse. O seu retrato é de um setor desenvolvimentista, com muita tecnologia, em transformação, procurando novas e novas aplicações, com uma responsabilidade ambiental, uma responsabilidade na formação de pessoas, ainda que reconheça toda a demanda crescente. Isso vai continuar sendo um desafio, mas é o desafio de quem cresce, e é o desafio desse processo que a gente está também, acho que finalmente enfrentando com as agendas como essa da diversidade que você menciona. Então, eu saio dessa conversa mais esclarecido sobre o setor de papel e celulose, sobre a cadeia de árvores plantadas como um todo, do que eu comecei. Então, eu queria agradecer muito as suas falas, sempre muito qualificadas e em alto nível, e eu queria fazer as minhas palavras finais, já vou pedir as suas. Eu queria agradecer a todo o público que tem acompanhado, queria agradecer a você, Paulo, pela gentileza dessa conversa franca e qualificada, tão direta ao ponto como você colocou hoje, e também já convidar a todos que estão nos assistindo para que na semana que vem, no mesmo horário, 19h da próxima quarta-feira, nos acompanhem. E agora, na próxima quarta, a gente vai ter a conversa com Cristiano Teixeira, CEO da Klabin. Então, vai ser um prazer também, não tenho dúvida alguma. Cristiano, já tive algumas interações com ele, uma visão privilegiada, né? Acho que dispensa maiores apresentações. E eu me despeço, e reforçando esse agradecimento a você, Paulo, e, por favor, suas palavras de encerramento. Olha, Marcos, primeiro, parabenizar a BTCP por mais esse projeto. A BTCP tem uma contribuição enorme no setor. Segundo, dizer assim, eu tenho uma experiência assim, diversa, né? Eu estive no setor público por muitos anos, no setor privado, tive essa experiência importantíssima na diretoria do BNDES, importantíssimo para a minha formação. E eu queria dizer, com base nessa experiência e nessa vivência, né, eu exerci 8 mandatos, fui eleito 8 vezes, que, sabe, eu acredito no Brasil. Queria dizer isso assim. Eu acho que o setor nosso é um exemplo das coisas que estão dando certo no Brasil. Eu acho que, assim, quando a gente olha o potencial do Brasil vis-à-vis o potencial dos outros países, nós estamos bem colocados no mundo. O problema é que a gente precisa transformar potencial em oportunidades. E, para transformar potencial em oportunidades, nós precisamos parar de fazer as coisas erradas ou repetir erros, né? Então, assim, se o país está vivendo uma desindustrialização acelerada, diferente dos outros países capitalistas do mundo, é porque alguma coisa está errada aqui, a gente precisa consertar o erro, né? E não copiar modelos que já deram errados no próprio Brasil ou mundo afora, né? Então, assim, nós precisamos começar a trilhar caminhos certos. Os exemplos de trilhar bons caminhos são exemplos que frutificam, né? dão resultados. Então, assim, essa é a minha mensagem. Eu acredito no Brasil, acho que se a gente parar de dizia um professor meu, passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Se a gente parar de acompanhar morcego, eu acho que esse país vai bombar, né? Vou falar a linguagem dos jovens, né? Ele vai bombar, porque assim, tem tudo para crescer, né? E mesmo na adversidade, olha, custo Brasil, sistema tributário horroroso, um setor público caro e ineficiente, com tudo isso, você encontra oásis dentro do Brasil, coisas dando muito certo, integradas na economia do mundo e assim por diante. Então, assim, se a gente conseguir desamarrar esses nós, né, soltar essa corrente que está amarrada no pé da economia, do desenvolvimento social do Brasil, eu acho que a gente vai com força. E aí eu termino, Marcos, assim, o exemplo do setor de árvores cultivadas no Brasil é um bom exemplo. Assim,
não é o único, nós temos muitos, ainda bem, né? Mas ele é uma luz a iluminar bons caminhos para serem seguidos pelo nosso país. Então, assim, é com esse entusiasmo e com essa alegria que eu termino esse bate-papo aí promovido pela ABTCP. Um abraço a todos que participaram. Muito obrigado, Paulo.